E novamente me pedem para falar sobre as religiões. E é um pouco complexo esse assunto, mas por outro lado, já que nós somos anunciadores do Evangelho, das boas novas, não existe como sairmos de temas como salvação, condenação, Cristo, pecado, religião e todas essas demandas ou essa gama de informações que fazem parte da Bíblia, que fazem parte da nossa salvação. E que a gente queira ou não, sempre vai existir um referencial para a gente seguir, que chamamos popularmente de religião. Mas é exatamente aonde pode imperar a questão X da salvação e pode também imperar a questão da condenação quando essa religião é mal dirigida. Então escolhi para a temática desse dia abençoado o seguinte termo: o azedume das religiões. Azedo, né? Coisa ultrapassada, amarga. Isso, porque rotineiramente todas as falsas religiões, todos os credos religiosos dizem que são corretos. A minha religião é certa, a minha religião foi a deixada. A outra diz, não, a minha religião é a reformada, é a regularizada. E todos eles, começando da nossa comunidade evangélica, começando de nós, que somos crentes protestantes, nós afirmamos que somos detetores das verdades absolutas de Deus. E assim vai passando cada religião, dizendo a mesma coisa. Mas quando esse posicionamento de fé, de salvação, de religião é mal direcionada, é fundamentada em cima de uma heresia, diariamente milhares e milhares de pessoas morrem e vão para o inferno. Todas achando que estavam certas, que estavam corretas, mas passaram uma vida de engano, uma vida de mentira, de fantasias, de utopia. Em resumo, se formos falar de religião, temos que colocar Cristo como base de sustentação, como fundamentação daquilo que nós procuramos defender. Não importa o nome da igreja, que seja Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriana, Luterana, não importa. O que importa é estar fundamentado em Jesus Cristo. E as outras que muitas vezes não faz necessário citar, dispensa comentário. É tanto que no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de perdição. Então, nem tudo que aparenta ser certo, nem tudo que aparenta ser bom, tem essa verdade absoluta de Deus, tem essa verdade absoluta da religião a título de salvação. Porque se chegarmos, até mesmo dentro do satanismo, conheço algumas pessoas que fazem parte do Black Sabbath, que é aquele culto satânico que faz parte do satanismo, e eles pregam uma filosofia bonita, a partilha, a comunhão, o arrependimento, tudo voltado dentro do satanismo. E não precisa nem falar, porque sabemos que isso é errado. Prega o amor, não conheço que amor é esse, porque é exatamente onde começa toda a contenda no universo, porque a maior queixa, a maior raiva, o maior desdenho de Satã, dos demônios para com Deus, é porque os demônios, esses espíritos ruins, ele não tem a capacidade de amar. O homem tem a capacidade de amar. Então, eles têm raiva porque eles não sabem o que é amor. Ora,
onde não existe amor, como ou quando pode imperar essa salvação? Então vamos amadurecer espiritualmente, vamos crescer na Bíblia Sagrada, compreendendo que nem tudo que reluz é ouro. Digo isso quase todo mês, quase toda semana. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todas as pessoas que falam em Deus são de Deus. Porque vou citar um exemplo sem intolerância religiosa. Também conheço muitas pessoas, especialmente na área quilombola onde trabalho, muitas pessoas que são seguidoras da Umbanda, do Candomblé, e lá eles creem que há uma evolução do espírito, uma evolução da alma. É a crença dele, não é nada crítico. Isso é, uma pessoa nessa vida é ruim, aí na outra passa por uma reencarnação e vai se aperfeiçoando. Então, dentro, no fingir dos ovos da realidade de uma Umbanda, de uma Quimbanda, e assim sucessivamente, as matrizes religiosas africano, afro-brasileira, para nós que estamos aqui, ela não tem Deus como base de sustentação, como uma salvação. Mas se a gente chegar, eu já experimentei isso conversando com líderes da Umbanda e disse, quem pode mais do que Deus? Eles dizem, é Deus. Ora, se o Deus para eles são os orixás, Ogum, Egum, Xangô, Inhaçã, são deuses para ele. Como é que existe um Deus maior se eles não creem? Então, existem muitas adições, existe muito fermento e nenhuma salvação. E normalmente eu digo, quem pode mais do que Deus? Ele diz, Deus. Então é algo contraditório. Eles não creem, mas seguem, eles não creem, mas obedecem a essas entidades malignas, sabendo que há um Deus todo-poderoso. Então nem todas as pessoas que falam de Deus realmente são de Deus. E o maior exemplo, como falei a princípio, de religiões azedas. Vamos ter um exemplo, já que estamos numa cidade rural, é comum, ou até mesmo na cidade, dando leite. Antigamente, eu lembro-me quando criança, que pegava aquele leite in natura, leite bruto vindo da vaca. A primeira coisa era botar para ferver, para evitar doenças como brucelose, evitar certas diarreias. Então, quando fervia aquele leite, estava pronto para consumo. Mas quando também aquele leite pegava uma vasilha suja ou alguma substância que era inadequada, aquele leite dizia, cortava, azedava, não prestava, dizer para fazer queijo ou coalhada, mas o leite disse, ele não prestava por quê? Porque havia ou acontece uma coagulação de uma proteína que tem no leite, então causa aquele corte, causa aquele dano. Porém, com esse avanço, essas manufaturas de alimentos, a industrialização, foi adicionada ao leite aquela soda cáustica. Aonde você quer chegar? Vou lhe explicar. Foi adicionada a soda cáustica a esse leite. E agora dificilmente o leite corta porque já vem pronto para consumo. Não precisa ferver, quando ferve também não tem nada ali. Mas na surdina, a proteína continua lá cortando, aquela proteína continua mostrando que não está boa e as pessoas não percebem. Sem falar que essa soda cáustica, ela vai gerar câncer, motivo pelo qual nós temos uma humanidade, pessoas com o índice elevado de câncer nos últimos dias. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes nós somos comparados com leite puro, leite pronto, mas quando nós entramos em uma religião, em uma igreja, em um local onde é inadequado, nós temos o perigo de ser cortado, o que? Do reino de Deus. Nós temos aquele perigo de ser o quê? Coalhado. Porém, quando essas religiões, essas igrejas, elas usam a solda cáustica do diabo, usam os enganos de Satanás, as pessoas estão se acabando, estão se consumindo ali dentro, não estão cortadas assim, entre aspas,
mas estão completamente cancerosas espiritualmente, estão completamente perdidas e não percebem o iminente perigo que estão enfrentando, a iminente dor que estamos passando. Então devemos ter cuidado, devemos ter a sabedoria de consultar a Bíblia Sagrada, para a gente não se tornar uma substância azeda, uma substância rejeitada que não serve de certa forma para nada, a não ser para dar porcos. Então tem muita gente que pensa que é inatura, tem muita gente que pensa que é pura, mas espiritualmente estão cortadas do reino de Deus, espiritualmente estão fermentadas com substância que vai trazer males à sua vida. Não é toda igreja, não é todo local por ter o nome Igreja de Deus, Igreja do Amor, Congregação dos Santos, que vai te levar ao reino de Deus. Mas sim, aquelas que levam um verdadeiro evangelho, aquelas que levam a genuína palavra de Deus sem deixar a mistura do mundo contaminar. É tanto que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 21, disse Jesus, são palavras dele, disse Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então perceba isso. Não é porque uma religião, não é porque uma fé, não é porque uma igreja está andando com a Bíblia, está lendo o Evangelho dizendo é palavra da salvação, que tem salvação de forma alguma. A palavra da salvação está na Bíblia Sagrada. A palavra da salvação está no nosso conteúdo comportamental diante de Deus e dos homens da nossa diária. Porque quem é salvo sente essa alegria. Interessante quando, ainda há pouco eu falava sobre o leite cortado, me veio assim subitamente outro pensamento a respeito da prata. Vou fazer outra comparação para que você não fique com dúvidas. Porque hoje eu não estou usando de intolerância religiosa, não estou perseguindo a fé de ninguém, estou pregando o cristianismo. E se alguém diz ser cristão e não anda em novidade de vida, falta alguma coisa. Se alguém diz ser seguidor de Cristo e não cita a salvação, está faltando alguma coisa. É uma fé, é uma religião, é uma salvação incompleta. E no céu não entra a salvação incompleta. A salvação que entra no céu é em Jesus Cristo. Citei o nome de algumas igrejas que eu posso referenciar. Nelas eu conheço salvação. Nelas eu conheço verdadeiros pastores, verdadeiros evangelistas. Mas se fosse citar o nome e o número das que não têm o evangelho, seria grande, seria ofensivo, seria motivo até de levar um processo por intolerância religiosa. Então, o que eu estou falando é de Jesus Cristo, estou falando de sair desse evangelho azedo, desse evangelho ultrapassado, podre, que não conduz, que não te dá direito ao reino dos céus. Observa o seguinte, tudo na vida tem um sentido. Antigamente a gente lendo a Bíblia, depois passando pela idade do metal, a idade do ferro, a idade média, passando o renascentismo, o iluminismo, aí acabou-se mais aquela história do imperialismo, das monarquias. Nós veremos que ao longo da história sempre esteve presente uma substância na vida dos reis. Era nos talheres, no prato, na taça, no copo, no garfo, na faca, na colher dos reis. Eram todas feitas de prata. Dos grandes ricos, das pessoas que tinham posse, usava prata. Não é que a prata fosse mais saborosa do que um prato de porcelana, um prato de barro, um prato de cerâmica, de forma alguma, não. É porque a prata
Ela tem o poder de acusar se tem veneno ou não. O que eu quero dizer? Nesses tempos, os assassinatos, os crimes mais rotineiros eram com envenenamento. Alguém tinha raiva, por exemplo, de quem estava na ascensão, de quem estava no poder do rei, dos tribunos, botava veneno lá, a pessoa morria, ninguém sabia como tinha sido. Então a única forma de se proteger era com a prata. Por quê? Porque quando se soma veneno na prata, a prata fica preta. Preste atenção no filme, eles pegam os talheres, cortam e olham para a faca. Não é por acaso aquilo não, é para ver se aquela carne, aquela comida ali oferecida tem veneno. Se tiver veneno, mancha na hora. Sai aquela secreção preta, escura. Então, para evitar isso, usava-se a prata para mostrar se tinha veneno ou não na alimentação. O que eu quero dizer é que a igreja do Senhor, muitas vezes ela tem que ser feita com a prata, mostrando se tem veneno ou não na doutrina, veneno ou não na palavra. Vou dar uma prova bíblica. Eu não estou contando aqui história da carrochinha, contos de fada, de forma alguma. No livro de Provérbios, capítulo 25, o versículo 11 diz o seguinte: como a maçã de ouro, servida em salva de prata, assim é a palavra de Deus dita ao seu tempo. O que queria dizer? A maçã de ouro é a palavra de Deus. Salva aqui a bandeja, mostrando que o ouro não tinha contaminação e a prata não tinha. Mas indo além nas nossas introspectivas, nas nossas meditações, entendemos que a maçã em si, numa bandeja de prata, se a maçã tiver com veneno, já que a maçã é uma referência para o pecado original, não tem nada a ver a maçã com o pecado original, mas tomaram como referência que foi uma maçã, vamos usar essa referência. É como aquela questão do coração. O coração não tem nada a ver com aquele coração desenhado, aquele coração normal que as pessoas desenham, totalmente diferente, mas é uma referência. Então quer dizer, começa a servir a Deus no lugar, numa bandeja de ouro, e que a palavra seja bandeja de prata, de mulher, que a palavra seja maçã de ouro. Pegou a maçã de ouro, botou numa bandeja de prata e serviu, mostrando que não tem veneno, que não tem mistura. Diz, é a palavra de Deus dita ao seu tempo. E qual o tempo que já de dizer essa palavra? Hoje e agora. A palavra de Deus está dizendo no tempo exato, porque não vai à frente nem volta aos tempos passados, e sim é presente. Hoje é dia, hoje é tarde de salvação, hoje é noite de salvação para vocês que estão na internet, já que o nosso repetidor está repetindo, não aqui da Rádio Pirauá, mas de outro local. Hoje é noite de salvação, hoje é manhã de salvação, hoje é tarde de salvação, já que o nosso programa não obedece o fuso horário, mas onde quer que esteja alguém na internet nos escutando. Então, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você renovar-se diante de Deus em espírito e verdade, esquecendo essas falsas religiões que estão por aí, destruindo, envenenando, oferecendo um evangelho azedo. O que é um evangelho azedo? É um evangelho que não tem base bíblica. É o evangelho que diz que isso é pecado, mas não cura esse pecado. O que é isso? O maior exemplo é um termômetro, um tensiômetro. Você pega o termômetro, coloca lá debaixo dos braços, o termômetro vai dizer que você está com febre, mas o termômetro em si não tem nenhum poder de curar. Você pega um tensiômetro, bota lá no braço, verifica a pressão, ele vai dizer que a pressão está normal, alta ou baixa. Se a pressão estiver alta ou baixa, o tensiômetro não pode fazer nada. São como essas religiões azedas, vocês estão lá, ele diz que isso é pecado, mas não resolve a questão do pecado na sua vida. Todavia, as igrejas verdadeiras, as igrejas do Senhor,
que prega o evangelho a tempo e fora do tempo, que vive esse evangelho, mostra o que é pecado, mas mostra qual a medicação, qual a cura. E qual a cura, a medicação para o pecado? Jesus Cristo. Porque a própria palavra diz que se colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo, que seja anátema, que seja desprezível, que não seja considerado, porque Jesus Cristo foi o único que morreu, o único que ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Mas esse mesmo Jesus Cristo mostrou que no final viria muitos falsos pastores, muitos falsos líderes religiosos, muitos representantes para enganar. E hoje o que nós vemos? Nós vemos pastores, agora para o meu grupo, analfabetos na Bíblia. O que é analfabeto na Bíblia? Que não sabe nada de Bíblia. Que a família é uma bagunça, ó. Que a vida é desorganizada, é querendo ensinar conceitos, querendo ensinar inteligência emocional, querendo ensinar inteligência espiritual, querendo ensinar usos e bons costumes da família, quando a sua vida é um caos. Temos também líderes e pastores formados em psicologia, em psicoanálise, em tantas coisas, em A, em E, I, como diz aí os Is da vida, mas que não tem nada de Cristo. Igrejas que estão azedas, igrejas envenenadas que a prata acusa, igrejas que já foram cortadas do reino de Deus. Mateus 24, 24. Disse Jesus, só para ver se tem fundamento essa palavra. Disse Jesus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Observe que surgiria o que é anticristo, temos visto os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Não é aquele falso profeta, não é aquele anticristo, aqui está no plural. Anticristo, pessoas que combatem Jesus Cristo. Falsos profetas, pessoas que enganam a igreja do Senhor, fazendo sinais. Então não se iludam com os sinais que estão por aí, não. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, igreja do Senhor, tenha cuidado. Você que não é evangélico nessa tarde, tenha cuidado, procure uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja que não seja cortada, uma igreja que não seja envenenada, uma igreja que não seja azeda, e comece a servir a Jesus Cristo em espírito e verdade. E para terminar, somente um versículo, um texto em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, estão mostrando as igrejas que estão fora do plano de Deus, estão mostrando a igreja que está no plano de Deus, que se relacionada à religião, já que quer classificar a religião. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou... Não importa, o que importa é a igreja genuína. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Mas o Espírito, aqui é maiúsculo, então, Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatariam ou negariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só. E o que é uma doutrina de demônio? Vamos pensar nisso. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mentira de homens, né? Que falam uma mentira, heresia, propriamente cauterizada. Versículo 3. Proibido o casamento e ordenância. O quê? Olha bem, líderes religiosos que proíbem o casamento. Se proíbem o casamento, não está relacionado à segunda nem à terceira pessoa, não. Está relacionado à primeira pessoa mesmo. Por exemplo, eu me proíbo de casar. Então esse casamento, ninguém nunca viu nenhum líder religioso aí sem casar. Pelo contrário, ele instiga
ao casamento. Mas a Bíblia diz, proibindo o casamento e ordenança. E a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis. O que é abstinência de alimento? Não tem nenhuma página na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que diz, você não pode comer isso. Você hoje não pode comer tal coisa, você não pode comer carne hoje. Você não pode fazer. Não existe. Proibindo o quê? Alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. O que é que a Bíblia diz? Aqueles alimentos que foram criados para alimentar o homem, para o homem viver, proibido quando o propósito era glorificar Deus com ação de graça. Proibindo o casamento e as ordenanças de Deus. Então, vamos ter cuidado. Porque se a gente for lá para Timóteo, capítulo 2, se alguém deseja o presbiterato, uns dizem mesmo assim o episcopado, outro diz o bispado, não importa. Excelente obra deseja. Isso é, se alguém deseja ser líder religioso, se alguém deseja pastorear, excelente obra deseja que seja esposo de uma só mulher. Aí entra o casamento, não é? O pastor casado, aí sim. A Bíblia ensina assim. O bispo casado, o presbítero casado. Não importa o termo que você quer usar. O episcopado, o que é o episcopado? Se alguém deseja o episcopado, eu tenho essa Bíblia, deseja ser pastor. Excelente obra, deseja esposo de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador dos filhos, na qualidade do presbiterato, do pastorato, tomando conta de uma família. Meus amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje, há poucos minutos, eu conversava com minha esposa sobre o grupo que nós temos trabalhado, ajudando as pessoas, os casamentos em risco, os casamentos em crise, as pessoas muito envolvidas com essa sexualidade doentio que está na nova era. Aí eu questiono, como eu poderia aconselhar um casal se eu fosse um pastor solteiro, não soubesse o que era família, não soubesse o que era filho, não conhecesse nada sobre sexo, sobre esse tipo de tentação? Então existe aí alguma coisa errada, não é isso? Nós temos que passar por experiência, nós temos que viver certas situações para poder ensinar. Não quer dizer que eu tenha que fumar uma droga para viver com os drogados, de forma alguma. Mas eu me refiro a isso aí, eu falar sobre uma coisa que eu não vivo, que eu não conheço, apenas ouvi falar. Então tem muitas igrejas afundadas. Por quê? Porque o seu líder opta pela questão celibatária, não casar. Porque os seus líderes são casados e arranjam outra mulher. A Lagoa Nova está cheia disso, sabemos da história de pastor que deixou mulher, uma mulher que deixou o marido para viver com o pastor. Aí estou casado, não está não. A lei do homem pode até dizer casado, mas a lei de Deus diz o quê? Amaziado. Não é pornografia não. Amancebado não é pornografia não, são termos jurídicos. O que é amancebado? É você viver com a mulher ou com um homem que o marido é vivo. É a única coisa que o presbiterato, que o pastorato não pode fazer. É melhor não casar logo. Você, como Paulo disse, seria bom que o homem não tocasse com mulher, tem base ainda. Tem uma basezinha. Mas a Bíblia não deixa o presbiterato ser assim. Não sei porque muita gente tenta a viver dessa maneira. E por causa desse evangelho, e por causa dessa palavra aqui, muitas vezes eu sou mal interpretado, muitos me evitam, até a minha própria família tem medo. Tem medo de estar perto de mim. Porque por causa da palavra, eu não posso fazer nada a não ser agradar, arregimentar aqueles que Deus mandou pregando o evangelho. Não fui chamado para um evangelho de covarde, de meu tempo de me esconder. Fui chamado para um evangelho de vida e de salvação. E que o Senhor vos abençoe rica
e abundantemente.